À medida que os anos passam, nós vamos adquirindo mais experiência de vida e acumulando vivências. Porém, é também nesse passar do tempo que algumas mudanças no corpo e na mente tendem a se evidenciar. Com o envelhecimento, é natural que o organismo vá diminuindo parte da sua capacidade, impactando em áreas do nosso corpo e mecanismos importantes para o seu pleno e mais proveitoso funcionamento. Uma dessas áreas afetadas é o cérebro, podendo levar ao declínio cognitivo. Bom, segue comigo aqui para que a gente possa entender o que é o declínio cognitivo, como acontece e quais atitudes nós podemos tomar para ajudar a conter o seu aparecimento. Bom, primeiro, o que é declínio cognitivo, Cleiton? Também conhecido como perda cognitiva, o declínio cognitivo é considerado basicamente a queda da cognição que acontece naturalmente com o avanço da idade. Esse quadro ele tem como principal característica a piora gradual da inteligência fluida, no que diz respeito à capacidade de resolução de problemas e processamento de informações de forma instintiva e automática. Com essa perda, é possível perceber que o raciocínio lógico, a memória, a atenção e as demais funções cerebrais podem ficar prejudicadas. Apesar de ser considerado um acontecimento inevitável, esse quadro ele requer cuidados especiais, pois ele pode evoluir para condições mais severas, como a demência. De acordo com alguns estudos, é possível categorizar esse acontecimento em 3 fases distintas. O primeiro, declínio cognitivo subjetivo. É considerado o estágio mais leve, em que o indivíduo ele expõe queixas a respeito da cognição, normalmente relacionadas à memória, porém ele apresenta bom desempenho em testes cognitivos padronizados. Comprometimento cognitivo leve. Considera-se a fase entre a cognição normal e a demência, na qual é possível detectar um transtorno cognitivo leve. No entanto, ainda é possível manter a autonomia e independência nas atividades diárias, necessitando de assistência mínima para realizar tarefas mais complexas. E a demência. É o momento em que o indivíduo já apresenta uma perda mais severa da capacidade cognitiva, podendo ser, adivinha, de uma piora do declínio cognitivo ou também como consequência de doenças subjacentes como o Alzheimer, por exemplo. Nessa situação, os domínios de memória, raciocínio, realização de tarefas complexas, tomada de decisões, linguagem e comportamentos podem ser afetados. Como e quando o declínio cognitivo acontece, Cleiton? Bom, o declínio cognitivo ele acontece como consequência da redução da massa cerebral e a diminuição de volume do córtex pré-frontal que ocorre à medida que nós envelhecemos. Com essas alterações fisiológicas no sistema nervoso central, o número de neurônios diminui e a produção de hormônios e neurotransmissores importantes vai ficando mais escassa. Por esse motivo, acredita-se que o envelhecimento é o principal momento de incidência do quadro. No entanto, o comprometimento da cognição pode se dar também em outras fases da vida, como consequência de acidente vascular cerebral, traumatismo craniano ou outras condições de saúde que possam interferir no funcionamento neurológico. Bom, vamos falar dos principais sintomas do declínio cognitivo. Por estar diretamente ligado às capacidades cognitivas, o aparecimento desse declínio pode apresentar alguns sintomas, que são falha de memória, falta de atenção, dificuldade de raciocínio lógico, confusão mental, alterações repentinas de humor. Agora, quais fatores podem acelerar o processo do declínio cognitivo? De forma geral, o declínio cognitivo é um processo gradual que surge com o tempo ou por meio de condições de saúde distintas. No entanto, alguns hábitos ao longo da vida podem fazer com que o aparecimento desse quadro aconteça mais cedo. Consumir alimentos ultraprocessados. Bom, o estudo longitudinal de saúde do adulto,
no Brasil, identificou que o consumo exacerbado de alimentos ultraprocessados é um fator que está associado ao declínio cognitivo. Na pesquisa, foram encontradas evidências que mostram que o declínio cognitivo é maior para aqueles que consomem mais de 20% das calorias diárias em ultraprocessados. Esse consumo pode impactar principalmente na memória e na função executiva, conjunto de habilidades que correspondem ao raciocínio, à execução de tarefas e à resolução de problemas, por exemplo. Além disso, a literatura traz que, além da idade e alimentação, alguns outros fatores também podem estar associados ao aparecimento acelerado do declínio cognitivo. Bom, vamos falar de algum deles aqui. Doenças cardiovasculares, como hipertensão, condições crônicas, como diabetes, pouco ou nenhum hábito que estimule a mente, sedentarismo, uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas, depressão, pode ser um fator genético também. Agora, o X da questão, como retardar o aparecimento do declínio cognitivo? Adotar, uma melhor condição, um melhor estilo de vida pode ser uma medida para ajudar a retardar o aparecimento desse quadro e prevenir uma possível evolução para condições mais graves. Para isso, a gente tem que entender quais os principais hábitos que favorecem um envelhecimento mais saudável e ajudam a retardar o aparecimento do declínio cognitivo. Vamos lá. Primeiro, alimentação saudável e equilibrada. Pode-se dizer que uma alimentação saudável e nutritiva é fundamental para manter as capacidades cognitivas em pleno funcionamento ao longo da vida. Uma pesquisa destacou a importância do consumo adequado de ácidos graxos mono e poliinsaturados, alimentos antioxidantes, vitaminas e minerais como fatores que ajudam a manter o bom funcionamento cerebral no envelhecimento. Essas são, inclusive, características da dieta mediterrânea, destacada por muitos pesquisadores como sendo benéfica para a saúde cardiovascular, cerebral e metabólica. Vamos falar de alguns nutrientes para a cognição aqui. Alguns nutrientes específicos demonstram ações benéficas, evidenciada em estudos. Bom, vamos lá. Primeira, ômega 3. Ela é proveniente principalmente do óleo de peixe. Os ácidos graxos, o ômega 3, são mencionados em estudos científicos como um importante nutriente para o bom funcionamento do cérebro, uma vez que auxiliam na neurogênese, o mecanismo relacionado à formação de novos neurônios. Também por serem poderosos anti-inflamatórios, diminuem a neuroinflamação que geralmente está presente em indivíduos com déficit cognitivo e outras doenças neurodegenerativas. Vitaminas do complexo B, um grupo composto por aproximadamente 8 vitaminas que estão envolvidas na produção de energia no organismo e, por isso, seus níveis podem afetar diretamente o bom funcionamento celular. Nesse sentido, estudos mostram que essas vitaminas são importantes para a saúde cerebral e neuronal. Fosfatidilcerina. Esse é um fosfolípide que está presente na composição dos nossos neurônios. Pesquisas evidenciam sua importância na liberação de neurotransmissores pelo sistema nervoso central, além de ter um importante envolvimento na preservação e reversão das alterações estruturais do cérebro envelhecido. Espermidina, substância encontrada em alimentos como germe de trigo, soja, ervilha, avelã e espinafre. A espermidina é elencada em estudos como tendo importante papel na homeostase neurológica. Possui capacidade de regular a autoeficácia celular e, consequentemente, a sobrevivência celular. Esses mecanismos podem influenciar a memória, a cognição e a melhora de doenças neurodegenerativas. Ainda, a ingestão adequada de água também deve fazer parte de hábitos alimentares saudáveis, já que a hidratação é uma peça importante para o funcionamento do cérebro em todas as fases da vida. Exercícios físicos. A prática regular de exercícios físicos é apontada em estudos como um possível fator de prevenção do declínio cognitivo, além de possibilitar uma melhora na qualidade de vida
e nos sintomas em indivíduos que já têm algum comprometimento cognitivo. Ainda, uma meta-análise mostrou que a combinação de exercícios físicos e exercícios cognitivos tem efeitos positivos na cognição de adultos mais velhos com demência ou comprometimento cognitivo leve. Isso acontece porque a plasticidade funcional do cérebro, que é a capacidade do órgão de se modificar de acordo com a necessidade e estímulo, é beneficiada pela prática de atividades físicas. Bom, hábitos que estimulam a mente. Além dos exercícios físicos, da atividade física, os exercícios que estimulam o raciocínio lógico, a memória e a atenção também são fundamentais para manter a sua mente saudável. Um estudo identificou que realizar tarefas estimulantes intelectualmente pode favorecer as funções cognitivas, ajudando a retardar o aparecimento do declínio cognitivo e podendo prevenir o desenvolvimento da doença de Alzheimer em idosos. Entre essas tarefas estão leitura, jogos de memória, quebra-cabeça ou qualquer outra atividade que possa estimular o funcionamento do cérebro. Convívio social. Manter o convívio social durante toda a vida, principalmente na terceira idade, é um fator importante para a saúde geral do ser humano. A socialização ela ajuda a manter a saúde mental em dia, podendo ser fundamental para a manutenção das funções cerebrais do ser humano. Essa é, inclusive, um dos fatores elencados pelos povos super longevos, os pessoais mais velhos, das Blue Zones, ou conhecidas zonas azuis, onde vivem o maior número de centenários do mundo. Dentre os hábitos cultivados por esses povos, o convívio social e a manutenção das relações familiares e de amizades são fatores essenciais para a saúde e o bem-estar. Agora, como lidar com quem apresenta o declínio cognitivo? É comum que os nossos pais, os nossos avós, tios, eles apresentem esse quadro à medida que a idade chega, já que o declínio cognitivo é um processo natural. Nesse caso, os familiares podem demonstrar alguma dificuldade para lidar com esse tipo de situação. Apesar de não existir uma recomendação específica, é importante entender que o primeiro passo é auxiliar o indivíduo na procura por um tratamento médico especializado. Por ser uma condição que afeta diretamente a cognição, é comum que a saúde mental sofra algum impacto. E é nesse momento que o apoio e a companhia da família se tornam essenciais para esse episódio seja o mais leve e tranquilo possível. A verdade é que a idade avançada ela pode trazer consigo uma série de condições de saúde e, por isso, é importante prezar por um estilo de vida saudável ao longo de toda a nossa vida. Para lhe inspirar e buscar estratégias que contribuam para a manutenção da saúde em todas as idades, continue estudando, praticando atividade física, se alimentando de forma saudável e estimulando o seu cérebro, porque isso traz uma série de hábitos práticos para alcançar uma vida mais longe e saudável. Muito importante isso que nós estamos falando aqui hoje. Estamos falando a respeito de como evitar, de como acontece e de como tratar, ajudar pessoas que estão passando por isso. Infelizmente, é algo que vai acontecer com todos nós. Mas nós podemos retardar isso com algumas dessas técnicas que eu falei para vocês hoje, com algumas práticas alimentares, enfim. Com tudo isso que a gente aprendeu junto aqui hoje. Então, não fique só na teoria. Vivencie isso na sua vida. Legal? Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que é o declínio cognitivo e como lidar com isso em suas vidas, como retardar isso em suas vidas e como ajudar o próximo
que infelizmente vai acontecer com aqueles que nós amamos também. Legal, família? Deixe seu like, se inscreve, compartilha, porque isso ajuda a gente a mostrar ao YouTube que são informações pertinentes e relevantes e para enviar para mais pessoas. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!